Apocalipse 3, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Irmãos, vamos falar um pouco da evangelização, que é a necessidade urgente da Igreja de Jesus Cristo. A grande comissão tem uma palavra curta, mas de grande relevância, que é a expressão ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. São palavras bem conhecidas do Senhor Jesus e resumem com absoluta clareza a missão dada à Igreja, aos filhos de Deus. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, encontramos a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia, que representa os 7 períodos da história eclesiástica, desde a inauguração da igreja no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, até o seu arrebatamento, que é a glorificação da igreja. Há várias interpretações sobre essas cartas, e uma das correntes teológicas que estudaram o assunto, que é, no meu caso, a corrente que eu adoto, a corrente dispensacionalista, afirma que essas igrejas representam 7 períodos pelos quais passaria a igreja de Jesus, desde o seu tempo primitivo em Jerusalém até a volta do Senhor para levá-la para o encontro dele nos ares. Cada carta contém um aviso. A igreja de Éfeso, Jesus alerta sobre o perigo de perder o primeiro amor. A igreja de Esmirna, ele atenta para a perseverança no sofrimento. A de Pérgamo, ele condena o compromisso com as heresias. A de Tiatira, Jesus censura a imoralidade e a carnalidade no seu seio. A de Sardos, ou Sardes, Jesus qualifica de igreja cuja espiritualidade está morta. A de Filadélfia, ele lembra da evangelização e das missões. Finalmente, a Laodiceia, Jesus reprova sua atitude morna e apática. Nós estamos vivendo o último período da história eclesiástica. Não precisa de ser estudioso para saber disso, não. Um novo convertido pode saber disso. Vivemos o último estágio da igreja na terra, pois estamos no apagar das luzes da dispensação da graça. Quando vemos pecado, cremos firmemente que estamos no final dos tempos, pois a terra está de fato cheia de violência, de revoltas, protestos, guerras, atentados, sequestros e homicídios. O diabo tem derramado o ácido do inferno, os tóxicos, na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A pornografia invadiu a literatura, o teatro e até mesmo a linguagem do dia a dia. Laodiceia, fomos informados pelos anais da história, tratar-se de um grande centro bancário, industrial e científico. Ali estava uma faculdade de medicina, cuja especialidade era oftalmologia, era a universidade que se especializou em oftalmologia no primeiro século. Isso dava aos laodicenses um certo ar de independência. Eram ricos, tinham dinheiro, vestiam-se bem, eram doutores. Portanto, Deus ficava em segundo plano. Isso influenciou a vida dos cristãos daquela igreja local, mas Jesus examinou o rebanho e falou muito firmemente contra a frieza, aliás, contra a mornidão daqueles cristãos. Os crentes eram apáticos, muito semelhante aos crentes dos nossos dias, viu? Parece que o mesmo mal, o mesmo mal tem atingido a igreja do século XXI. As igrejas estão ficando grandes, algumas denominações ricas. Eu conheço denominações evangélicas sérias que já chegou a ter banco, pena que por má administração perderam bancos que eles chegaram a possuir no Brasil. Os templos chegaram a ser suntuosos em muitas igrejas evangélicas, igrejas com tapetes lindos, poltronas e até investimentos bancários, como eu já frisei aqui no caso de uma denominação, dessa eu tenho certeza
que tinha um banco no Brasil, e o Dami lembra disso muito bem, porque o Dami está com 88 anos e sabe de tudo do meio evangélico. Não dependem mais de Deus, no caso da igreja de Laodiceia. A igreja atual também parece achar que não depende mais de Deus. Mas as palavras de Jesus não deixam alternativa. Vomitar-te-ei da minha boca. Então devemos suplicar a Deus por um verdadeiro avivamento para as igrejas dos nossos dias. Porque há um grande vácuo no coração brasileiro. Muitos patrícios nossos estão com fome e sede da palavra de Deus. O homem foi feito para adorar a Deus, e quando ele não é orientado, começa a servir e adorar aos demônios, aos espíritos maus. Se eu existisse na época que o Brasil foi descoberto, a idolatria no Brasil, ou eu teria sido morto, por falar a verdade, ou a idolatria seria reduzida a cinzas no país. Mas naquele tempo os crentes não tinham acesso às redes sociais. Por isso que o Brasil, sempre o povo brasileiro foi invocado com o que não presta, com aquilo que não serve para adorar, para prestar culto. Porque busca a substituição de Deus, o substitui por ídolos mudos, por sexo, por tóxicos, por bebidas alcoólicas. O certo é que quando o homem se revolta contra a autoridade, contra os seus pais, ou mesmo contra o seu próximo, é porque primeiro rebelou-se contra o Deus Criador. Não pode haver evangelização sem o despertamento dos crentes. É interessante que lá na outra América, aqui no Brasil também, tem uma mania que quando a pessoa morre, a agência funerária submete o cadáver a um tratamento todo especial, o tal do embalsamento. Perfuma o cadáver, faz maquiagem, coloca uma linda roupa, flores, música, e leva os dois, até 2 ou 4 dias para o sepultamento. Isso lá na outra América, quando se trata de pessoas importantes. Quando João Paulo II morreu, eu me lembro que foi quase uma semana de velório. Os profissionais trabalham tão bem que o morto fica mais bonito do que quando era vivo. Porém, por mais que eles o adornem, perfumem, pintem, a realidade, infelizmente, é uma só. O indivíduo está morto, não tem nada a fazer mais. Às vezes penso que certos pastores, como o pastor de Sardes, tem tudo especializado para fazer maquiagem da noiva de Cristo. Pintam, colocam um tapete novo, flores, tudo muito belo. Mas a igreja está morta, o que adianta? Eu sei as tuas obras e que tem nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1, parte A. A igreja primitiva, irmãos, crescia assustadoramente. Através dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, sabemos que havia apenas 120 membros. Em Atos 2, 41 e 42, o número de membros passa para mais de 3.000. Em Atos 4:4, lemos que a igreja ganhou mais de 5.000. Em Atos 5:14, declara que a multidão dos crentes crescia cada vez mais. Chegou a dezenas de milhares de cristãos. Só na cidade de Jerusalém havia dezenas de milhares de cristãos. Em menos de 100 anos, a igreja atingiu todo mundo. Em apenas 70 anos, a igreja atingiu o mundo inteiro da época. Colossenses 1:22 diz que o Evangelho, 23, o Evangelho, o qual foi anunciado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou testemunha. Então o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro em 70 anos. E hoje, com toda a tecnologia avançada, nós não alcançamos ainda a metade do globo terrestre. São bilhões de perdidos em trevas tão medonhas. Um outro motivo para evangelizar o Brasil é que devemos seguir o exemplo de outras nações tradicionalmente cristãs. Porque houve uma época no Brasil que 200 igrejas chegaram a ser organizadas por dia no Brasil, no tempo que se pregava o evangelho com seriedade. Não é esse evangelho que babugento da prosperidade, da confissão positiva, não. Evangelho puro se pregava naquela época, a igreja crescia. Isso eu me refiro à década de 70,
houve um bom crescimento da igreja no Brasil naquela época. E o espírito de Laodiceia já estava reinante na igreja odierna. Há 34 mil cidades e vilas, até poucas décadas atrás, no Brasil, que não havia igreja evangélica, incluindo a América do Sul toda. Afirma ainda que aproximadamente mais de 500 milhões de almas europeias necessitam ainda de ouvir o Evangelho. Mas a nota mais triste da sua declaração, da declaração de um grande servo de Deus, cujo nome era Ravel, aliás, é Ravel, é um nome que não estou muito familiarizado com ele, por isso que eu só tenho dificuldade na pronúncia. Houve uma época que uma denominação evangélica lá na Inglaterra fechou 500 templos por falta de pessoas para se reunirem. E é o que está acontecendo no Brasil. Estão tentando mudar o sistema de igreja para uma igreja mais moderna, mais light, mais do evangelho social, mas quando pensa que não, vai se esvaziando, a ponto de passar o ponto para uma outra denominação, quando não é transformada em cinema ou botequim ou boate. É uma vergonha. Isso ocorre com muita frequência lá na Escócia, onde já foi o berço do Evangelho. Lá temos uma igreja de 700 membros, pelo menos essa é a maior da Europa, que eu tenho informação. Mas tem muitas igrejas grandes, que eram grandes no passado, hoje não tem mais ninguém, estão vazias, como aquela igreja próxima à Universidade de Edimburgo, na Escócia, que é próxima à universidade, anexa à universidade, não tem ninguém mais reunindo lá. E Jesus apela: eis que estou à porta e bato. Jesus não pode entrar na igreja se os cristãos não abrirem o coração para que a comunhão com ele seja reatada novamente. Urge então que trabalhemos com todo o ardor, porque é do interesse do inimigo matar a igreja e fechar os templos. Enquanto os templos se fecham, o diabo abre os bares, as boates e as bocas de fumo. Evangelizemos o Brasil por causa do estouro demográfico. O Brasil tem crescido muito, já ultrapassou a casa dos 200 milhões de habitantes no país. E no mundo já ultrapassou muito a casa dos 6 bilhões de seres humanos no planeta Terra. São aproximadamente 7 bilhões. E hoje eu comentando no YouTube, num canal com muita visualização do programa Vejam Só, eu disse o seguinte, que lá na casa do nosso Pai Celestial há muitas moradas. Há lugar para todos, não tem negócio de vagas limitadas lá não. Lá há lugar na sua graça, diz Maquiné no hino do nosso hinário. Há lugar na sua graça para todos que quiser, há recursos abundantes no seu divinal poder. Só vai para o inferno quem quer, porque se cada ser humano humildemente reconhecer-se pecador, arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, eu não duvido que para cada ser humano tem morada bastante nas mansões celestiais. Eu não creio que Jesus fez a sua obra com tanta economia, derramando tanto sangue para salvar apenas um grupo seleto, ignorando a maioria esmagadora da humanidade, sendo que a finalidade precípua da sua vinda em graça para sofrer é exatamente, como dizia o porteiro, exatamente para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio não para sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então nós temos que procurar alcançar as almas que se perdem, e são bilhões de perdidos em trevas tão medonhas. Alguém afirmou que a Índia sozinha tem mais habitantes do que toda a África. Foi o irmão Gottfried que fez essa afirmativa,
que tem mais habitantes na Índia. Hoje temos apenas 1.300 casas de oração na Índia, um lugar que deveria ter pelo menos 10.000, pois lá na Índia, a Índia sozinha tem mais habitantes do que todo o continente africano, somado com a América Latina e a Oceania juntas. E cada mês a população é acrescida de 1 milhão de nenéns. Disse também que humanamente é impossível evangelizar a Índia. Os cristãos estão ficando cada vez menores em relação ao crescimento demográfico, mas os braços do Senhor são maiores do que as nossas limitações. A Índia está, ao mesmo tempo, enviando missionários. A pessoa é de arrepiar, toda arrepiada aqui em saber disso. A Índia envia missionários desde a década de 60 para mais 8 países. Em seus dias, Jesus viu a população que era de 250 milhões de pessoas, e estas eram aos seus olhos como ovelhas que não têm pastor. Agora, quando olhamos a população mundial com aproximadamente 7 bilhões de almas, a maioria sem Cristo e sem salvação, nossos corações devem encher da mesma compaixão do Nazareno. Devemos sim evangelizar o Brasil, porque o diabo está tentando destruir o homem com a literatura obscena pornográfica. Somente um editor estrangeiro fatura, agora as revistas pornográficas não tem mais valor no mercado, porque a internet tomou a vez delas. Ainda bem que a internet tomou a vez dela, e a internet agora está sendo usada para o bem, e os meios de comunicação de massa, como no caso da rádio, o rádio. Mas é uma indústria do inferno essas coisas. Oremos e apoiemos nossas autoridades, que tudo fazem para evitar o derramamento desse ácido do inferno nos jovens e nos adolescentes, e a destruição dos corações brasileiros. Portanto, evangelizemos, colocando em cada mão o evangelho remidor de Jesus Cristo. Evangelizemos o Brasil, porque, por causa do perigo constante, cerca de 1.300.000 pessoas vivem debaixo da bandeira do comunismo. 1 bilhão, hein? Isso que eu estou falando é dados estatísticos de 25, 30 anos atrás, mas acredito que hoje é bem maior. E com a eleição da esquerda no Brasil, lamentavelmente o nosso país poderá cair na mão de Semão, sei lá o nome daquele biltre pestilento, o presidente da China, que quer mandar no mundo. Então oremos para que o Brasil não caia na burrice de apoiar o comunismo, porque no comunismo ninguém é dono de nada. No comunismo nós não temos esse direito que eu estou tendo aqui de pregar o evangelho. Todos os nossos direitos são caçados, inclusive o indivíduo não é dono nem da sua casa, e nem a sua mulher ele pode considerar sua propriedade, da sua esposa. É um absurdo. No comunismo ninguém é dono de nada, gente. Eu não entendo como tem crente que não tem o temor de Deus, que ainda é da esquerda e briga pela esquerda. É uma vergonha o que eu vejo no meio evangélico na atualidade. Irmãos cristãos do nosso meio mesmo, né? Eu vou dar uma de irmãos cristãos para não escandalizar tanto. Gente que é da esquerda no Brasil e que são esquerdopata e que fazem parte do povo de Deus. É um absurdo. Eu vou deixar para amanhã, ainda bem que eu estou aqui amanhã, até sexta-feira, eu vou discorrer sobre missões, para ver se é uma forma de acordar os crentes para a realidade de que nós estamos dormindo demais. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa redenção se aproxima. E contemplemos, pois, as necessidades das multidões que perecem na nossa querida pátria brasileira, e busquemos salvar almas para Cristo, pois quem ganha almas, sábio é. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.